Paz e graça, gente abençoada de Deus. Então, minha gente, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém? Se você está chegando aqui a primeira vez, não deixa de se inscrever aí para a gente fazer devocional junto, orar junto todos os dias. A gente tem que ter esse tempinho com Deus, né? Para a gente criar intimidade. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem aqui um texto que está em Filipenses, no capítulo 3, e são os versos 13 e 14, que diz assim: Irmãos, junto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Gente, o título da mensagem de hoje é Um Passo de Cada Vez. Olha aí que tremendo. Ele fala aqui um pouco dessa passagem de Paulo, né? Porque Paulo, a vida dele, né? Era o alvo, que era Cristo. Ele deixou tanta coisa, né, para trás, tanta coisa. E ele era perseguidor. E ele deixou muita coisa, porque ele tinha. E tudo para seguir a Cristo. E foi fácil? Não, não foi. Como ele foi perseguido até a morte? Ele foi muito perseguido. Muito. A gente, sabe, tem na Bíblia muitas passagens, né? Foi naufrágio, foi tanta coisa que ele passou, mas ele não desistiu. Ainda na prisão ele louvava, com Silas, ele louvava, gente. Eu acho isso tão maravilhoso. Sabe que eu passei a adotar isso. Aquele dia atribulado, sabe, quanto mais você ficar com a mente perturbada, você parar e louvar e adorar o Senhor. Você se sente de outra forma, porque a paz do Espírito Santo vai invadir você. E aquilo que está te afligindo não vai ter o mesmo impacto. Não vai resolver, né? Pode ser que naquele momento o seu problema não seja resolvido, mas que você vai receber a paz do Espírito Santo em você, você vai sentir. Então, gente, é muito importante a gente fazer essas coisas. Então, o alvo de Paulo era Cristo. E a gente precisa saber o nosso alvo. O nosso alvo também é Cristo, mas o nosso propósito, né? Cada um tem um propósito. A gente não está aqui por acaso. Cada um aqui tem um propósito que Deus designou. E cada um segue e avança. A gente tem os atropelos, né? Porque luta todo mundo tem. Jesus não escondeu da gente. No mundo tereis aflições, né? A gente seguir aí a nossa jornada com os atropelos que tem. Porque a gente não é chamado para passear num jardim. A gente é chamado para o vale da sombra da morte. Não é, gente? É verdade, é pedreira, não é fácil, não. Mas quem atravessa o vale da sombra da morte com Jesus, atravessa de outro jeito, sabe por quê? Ele vai junto, segurando na sua mão. E a certeza da vitória que você sente, garantida ali, sabe? Entrar em campo com o placar já decidido. É isso, quando a gente anda com Jesus. Então é uma bênção a gente saber e a gente passar por todas as etapas. Entende? Lembram que Davi, ele era um pastor de ovelhas. E ele honrou isso até onde era para ele honrar. Ele fez perfeito o que ele tinha que fazer como um pastor, né? Então a gente
deve honrar cada etapa e não querer pular, atropelar as coisas, porque é no tempo de Deus. Quando a gente tenta acelerar, normalmente a gente se dá mal. Então, aquele tempo é necessário. O tempo de construção da arca não foi só o tempo da construção da arca, não. Aquele tempo ali também foi para transformar Noé. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso. E atento às direções que Deus dá. Lembram de Elias? Deus foi dando direções a ele. Naquele momento ali que o ribeiro secou, era hora já dele ir para outro lugar. Sai daí, que teu lugar não é mais aí, agora é outra coisa, outra fase, outro lugar. Então, a gente tem que estar atento a essas coisas. A gente tem que saber ouvir a Deus, para entender a direção que Ele dá. Para a gente saber se é para a gente permanecer ali, ou se é para a gente mudar para um outro lugar. Entende? Porque se Deus dá uma direção para a gente mudar e a gente permanece no mesmo lugar, a gente vai, logicamente, sobreviver, mas a gente não vai ser abençoado como se a gente tivesse obedecido e seguido a direção que Deus deu. Olha, quero que você vá para ali. Ali eu vou te abençoar muito. Ali você vai alcançar muitas vidas. Então, a gente precisa saber distinguir, saber discernir a voz de Deus, entender as direções. E a gente precisa também honrar cada etapa do nosso processo, sem murmuração. A gente murmura, a gente volta lá para o fim da fila, viu? A gente volta lá para o fim da fila, é triste, mas é verdade. O que eu quero dizer, gente, vocês sabem que eu brinco com vocês, é que a gente demora mais. Até porque a gente perde tempo murmurando, reclamando. A gente tem que agradecer. A gente tem que ser grato em todas as situações, porque essas situações ruins são elas que nos moldam, que nos transformam. Enquanto Davi era pastor, ele foi sendo moldado, ele foi sendo transformado, ele foi sendo treinado e tudo mais que foi necessário para lá na frente ele ser um rei. Então, a gente precisa honrar cada etapa sem reclamar, dando glória a Deus, agradecendo. Hoje em dia, eu passei por uma situação muito difícil há uns anos atrás, muito humilhante, e hoje eu louvo a Deus por eu ter passado por aquilo, porque o meu crescimento espiritual depois foi assim algo estrondoso. Eu pude conhecer muito mais do espiritual, pude estudar muito mais, me dedicar, sabe? Criar intimidade com Deus. Então, essas coisas também nos abençoam. Essas pessoas que atravessam no nosso caminho, causando contendas e tudo mais, elas nem sabem que estão sendo instrumentos de transformação, porque a gente vai sendo treinado para perdoar, né? Para ter amor por essas pessoas, por abençoá-las e que elas sigam a vida delas. Então, todas as etapas são importantes para lá na frente a gente alcançar a promessa, para a gente viver o extraordinário, para a gente ter a nossa realidade totalmente transformada, porque só Deus tem o poder para isso. Ele transforma qualquer realidade, qualquer diagnóstico negativo, qualquer saldo bancário vermelho, tudo. Ele é capaz. E a gente depende só dele. E a gente precisa demonstrar para ele que a gente está dependendo só dele. Porque com as nossas mãos nós não podemos fazer. Né? Então, gente, eu não sei, de repente, a situação aí que cada um está passando. Mas a gente, quando faz isso, e a gente, de fato, assim, coloca nas mãos de Deus,
a gente aprende, a gente muda e a gente pode impactar vidas, alcançar vidas e ser inspiração através do nosso testemunho. Então não esqueçam disso e não percam a fé e caminhem um passo de cada vez, como diz o título aqui da mensagem. Não pulem etapas, todas elas são importantes para você chegar no final com a vitória. Amém? Eu deixo essa mensagem com vocês hoje e ele deixa esta frase: valorizar os pequenos começos nos prepara para grandes conquistas. Olha que bênção, maravilhosa a frase, né? Gente, ele recomenda a leitura do Salmo 37, tá bom? E aí, já deixou sua curtida, seu like, não esquece, deixa seu amém nos comentários e envia para pelo menos uma pessoa. A gente precisa evangelizar, né? A gente precisa cumprir nossa missão de pregar a toda criatura e levar o evangelho a todas as nações. E Jesus está voltando, né, gente? São tantos sinais, tantas revelações, profecias se cumprindo. Então, nós, como igreja, precisamos fazer a nossa parte, porque tem muita gente precisando ser alcançada ainda. Amém? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és o amado da nossa alma, Senhor. Obrigada por mais esse momento de devocional em Tua presença. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Perdoa nossos pecados, Senhor. E vem fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, restaurando nossas forças, Pai, para lutarmos, seguirmos na jornada, não nos desviarmos do Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vem nos dando livramento de todo o mal, que toda seta maligna seja desviada de nossa vida, em nome de Jesus, que todo mal caia por terra, que toda enfermidade se renda ao poderoso nome de Jesus. Senhor, vem nos provendo de tudo que precisamos, que Tuas bênçãos entrem na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. A salvação, Senhor, invada a nossa casa. Pai, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós e que o Teu poder toque nossa vida, nos transformando, nos moldando nosso caráter, para que possamos cada vez mais termos um coração parecido com o Teu. Nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que viveremos o extraordinário e sobrenatural debaixo da Tua graça. Nós honramos e bendizemos o Teu nome. Amém e amém. Amém, gente? Então é isso, gente. Não esquece, oremos por Israel, pela paz em Jerusalém, pelos irmãos cristãos que em tantas nações estão sendo perseguidos. E a gente precisa fazer a nossa parte de evangelizar também. Não esqueçam de nada disso, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.